Buenas, 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 prazer, eu sou o Felipe Cassola do Além do CNPJ e a gente vai trocar uma ideia hoje sobre faturamento não é lucro. Estou aqui no canal da SMB Store, o nosso grande parceiro do Além do CNPJ, que é um dos sistemas mais completos para o pequeno e médio empresário. Gente, quando a gente fala de faturamento não é lucro, é importante a gente trazer esses conceitos para o empreendedor, porque é uma coisa que muita gente erra, inclusive eu já errei algumas vezes, mas a última, que aconteceu há uns 5 anos atrás, foi um dos grandes erros da minha trajetória que quase custou a sobrevivência do meu negócio. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bom, quando a gente fala faturamento não é lucro, a internet está muito acostumada a escutar essa frase, mas quando a gente aprofunda nela, a gente percebe que ainda os conceitos sobre isso estão muito abstratos na cabeça do empreendedor. Então é importante a gente trocar uma ideia de forma mais aprofundada sobre essa frase de impacto que está rondando os posts do Instagram. Faturamento, todo mundo sabe que é o quanto de fato você vai lá e vende, e então fatura ao cliente, né? O que você emite de notas fiscais, né, no mercado. Então tudo isso que você vendeu é o que você faturou. Só que o que você vendeu, a receita que vai entrar na tua empresa, não necessariamente é o que vai lucrar lá na linha final para a tua empresa. E esse lucro, muitas vezes também confundido, e isso vai ser um dos temas do aprofundamento que a gente vai fazer hoje, muitas vezes na tua trajetória, muitas vezes esse lucro é muito inferior do quanto você está colocando de custo para frente. E esse lucro muito inferior faz com que você tenha problemas e quanto mais você vende, mais você se esgana. E esse é um dos erros que os empreendedores vivem por aí. Bom, gente, quando a gente fala de uma estrutura de venda, não sei se vocês têm esse conceito e é importante a gente trazer aqui, a gente tem lá as receitas. As receitas é tudo que de fato você vendeu, certo? Quando você vende, qual é a primeira coisa que acontece quando você emite uma nota fiscal? Você paga impostos, certo? Então, a receita inicial, que é o que você vendeu, é a receita bruta. Por quê? Porque isso aqui foi o dinheiro que de fato está entrando. Mas depois que você paga impostos, sobra então as receitas líquidas, tá? Isso é uma coisa muito importante que muita gente acaba não avaliando. Começa a fazer os custos percentuais relativos ao faturamento sempre em cima da receita bruta, mas o ideal é que seja sobre a receita líquida, porque é o que de fato está ficando no seu bolso para você começar a trabalhar. Quando você tem um comércio, um serviço, né, uma indústria, independente do mercado que você tenha, você tem custos atrelados ao negócio que você entrega. Isso é, se eu tenho uma pizzaria, quais são os custos atrelados ao negócio que eu entrego? Ingredientes, farinha, são ingredientes que de fato vão fazer parte da minha pizza. Esses ingredientes são o meu custo por produto ou o meu custo por mercadoria, né? Muita gente conhece esses valores diretos à mercadoria que você vende ou ao serviço que você vende, como custo por produto, custo por serviço, CMV, né? Custo da mercadoria vendida. Então, depois que você teve a receita bruta e os impostos, você chega na receita líquida. E então, você tem lá o seu CMV. Eu vou colocar CMV, custo da mercadoria vendida, mas se você for serviço e tudo mais, você adapta. Na verdade, isso aqui são todos os custos diretos que você tem. E no exemplo da pizzaria, são os ingredientes. Se você tem uma empresa de telemarketing, quais são os custos diretos? São os custos de fato do telefone, o custo de energia elétrica, até de fato a equipe que trabalha lá fazendo as ligações, algum sistema e tudo mais. Depois que você tem a receita bruta, pagou imposto e então chegou na receita líquida e tirou todos os custos diretos ao negócio que você vende, você chega então na tua margem de contribuição. Isso aqui, gente, que eu estou explicando para vocês, é uma estrutura de DRE, que em seguida, num próximo vídeo, a gente vai ter uma aula completa sobre como implementar DRE na sua empresa, que é uma das coisas que mais transforma a vida do empreendedor quando ele ainda está nessa fase iniciante, certo? O que é essa margem de contribuição, pessoal? É o dinheiro que eu vendi, paguei meus impostos, comprei tudo que eu precisava para entregar a mercadoria para o cliente ou o serviço para o cliente e entreguei. Sobrou o meu lucro. E é aí que muita gente erra. Também. As pessoas chamam isso de lucro, mas isso não é lucro, isso é margem de contribuição. Eu chamo, no linguajar aqui empreendedor, de lucro bruto. Por mais que contabilmente as pessoas não concordam muito com esse termo, mas
empreendedoristicamente, eu me reservo no direito de usar essa palavra como lucro bruto, tá? Mas vamos falar aqui dos conceitos certos. Isso aqui é a margem de contribuição. Por quê? Porque teu custo fixo ainda não está aqui. Se você tem um aluguel, conta de telefone, caso isso não faça parte de fato dos custos diretos, né, do CMV, caso você tenha uma moça que faça limpeza para você, um seguro, qualquer coisa que você tenha que não esteja relacionado ao produto direto, ao serviço direto que você vende, entra aqui no fixo. Grande motivo de falências por aí. Porque custo fixo é que nem unha, vai crescendo, crescendo, crescendo. E custo fixo, por se ter todo mês, você começa a se atrapalhar no decorrer da sua trajetória, porque ele vai crescendo. A única coisa que a gente tem certeza dentro de um negócio é que o custo fixo cresce mês a mês. Então, se você não aparar, como eu faço com unha, você vai cortando sempre, você vai ter problemas um dia na tua trajetória, tá? Então, depois disso, gente, tem o custo fixo, que às vezes ainda está até o que nele? Seu prolabore, a depender, né? E às vezes, a depender do seu mercado, o seu custo fixo é alto. Seu custo fixo não é uma coisa irrelevante. Aí sim, quando a sua margem de contribuição, que é o dinheiro que sobrou, o seu lucro bruto, né, que sobrou dessa operação inicial, aí sim paga o custo fixo e sobra o tal EBITDA. Certo? Gente, presta atenção. Por que o nome é margem de contribuição? Porque depois que eu vendo, depois que eu pago imposto, depois que eu entendo quanto que de dinheiro vai ficar para mim mesmo, eu tenho que entregar o que eu vendi, o meu produto e o meu serviço. Tudo que relaciona ao meu produto e meu serviço, eu vou lá, gasto, compro e entrego. Então, tudo que eu tinha que gastar já está aqui. Sobrou a margem de contribuição. Aí depois eu pago o custo fixo da empresa e sobra o meu lucro. E a margem de contribuição tem esse nome porque ela é uma margem que contribui para o custo fixo. Então você vende, paga tudo, compra tudo e entrega, sobrou um dinheiro. Esse dinheiro vai contribuir para o custo fixo. E qual é o teu lucro? É a diferença do que você tinha de margem de contribuição para o que você pagou de fixo. Se eu vendi aqui R$1 milhão, colocar 1.000, tá? R$1 milhão. Paguei 100 mil de imposto. Me sobrou quanto? R$900. 900 mil reais, certo? Meu custo direto, meu CMV aqui, vai ser uma média de 450. Então, se me sobrou 900 e eu tenho 450 de custo fixo, de margem de contribuição, né, de custo direto de CMV, quanto que me sobrou de margem de contribuição? 450. Matemático. 1 milhão. Paguei 100 de imposto, sobrou 900 mil. Paguei 450 mil de CMV, sobrou 450 mil de margem de contribuição. Isso, muitas vezes, fica no caixa, conforme o seu custo fixo vai saindo. Você paga lá seu custo fixo, seu prolabore, tudo certinho. Você pagou 300 mil reais de custo fixo. 450 que sobrou, foi a margem de contribuição para contribuir com o fixo. 450 pagou 300, então o teu EBITDA é 150. E esse EBITDA, gente, é o que de fato a tua empresa operacionalmente está lucrando. E aí também que muita gente se engana. Porque sabe outra frase de impacto que existe na internet? Caixa é rei, né? Cash is king. Porque de fato o dinheiro é rei. E muitas vezes esse EBITDA, contabilmente, quando você faz um controle de DRE, ele está dando lucro para você. Quando você olha aqui, você fala, caramba, está dando 150 mil reais na minha empresa. Então se eu vendo 1 milhão e estou dando 150, qual é o teu EBITDA? 15%. Seu EBITDA tá legal, certo? Só que muitas vezes esse EBITDA está alongado no tempo, que também a gente vai falar sobre isso numa próxima aula, que é o fluxo de caixa. Por quê? Esse dinheiro não necessariamente está na sua conta. Às vezes esse dinheiro está como? Está vendido numa maquininha de cartão a receber em 10 vezes e o teu fluxo de caixa está negativo, porque quando você vai comprar o material aqui no seu fornecedor, você está pagando em 30, 60. Resumindo, você está trazendo dinheiro em 10 e pagando tudo que você está vendendo em 2. E aí o seu fluxo de caixa fica negativo, por mais que você dê lucro em termos de EBITDA no teu DRE. Bom, gente, com a minha lousa já apagada, quero trocar uma ideia então, com base nesse conceito, com esse balizamento de conceito que eu trouxe para vocês, quero começar a trocar uma ideia então sobre aquela frase que eu falei, faturamento não é lucro. Vamos se aprofundar um pouco mais. Quando você
não está entendendo como esse jogo funciona, e você olha que você está vendendo bem, caso você esteja com alguns problemas, por exemplo, de parcelamento ou de fluxo de caixa negativo, ou entre outros que eu vou abordar nesse vídeo, se você não entende em termos de gestão que essas coisas estão acontecendo, o que vai acontecer se você vende muito? Você quebra. É por isso, gente, que grande parte das empresas que quebram crescendo. Por quê? Ela olha o faturamento, acha que isso vai sobreviver o negócio e muito pelo contrário, conforme você fatura muito, se sua margem foi espremida ou se tem alguma coisa que não está no controle da sua gestão, se você crescer, você amplia o problema. Então, enquanto você é pequeno, esses problemas que estão na gestão, por ser pequeno, você gerencia bem, porque está tudo sobre você, está tudo com o seu controle. Só que conforme você começa a crescer, operacionalmente você perde um pouco do controle, você vai ter que contratar gente. E conforme você começa a crescer também, justamente por perder um pouco desse controle, você começa a potencializar aquelas falhas que tinham no seu negócio e você não tinha conhecimento, não dava atenção e não estava estruturado. Por isso que é importante que o empreendedor ele aprenda a gestão. E por isso que um sistema para acompanhá-lo é essencial. Inclusive, tudo isso que a gente está falando aqui, dá para você gerenciar com a SMB Store, que é a empresa que está oferecendo esse vídeo aqui, inclusive no seu canal. Então é importante você deixar tudo muito bem registradinho. Por quê? Porque se você lança todas as suas receitas, todas as suas saídas, tudo que entra, tudo que sai, tudo bem organizado em categorias e tudo mais, isso vai te dar banco de dados para o dia que você for analisar tudo isso, você já esteja preparado para essa análise. Coisa que, se você está só vivendo e fazendo o negócio acontecer e não colocando a sua empresa num controle de um sistema, você está se enforcando. O mercado está te dando corda, está se aproveitando da sua ineficiência, muitas vezes você está cobrando mais barato, você está gastando muito mais do que o necessário, não está percebendo e o mercado vai te dando corda. Quando a gente fala mercado, as pessoas e tudo mais, como se fosse uma entidade. E essa corda, você poderia estar construindo uma escada para subir, ou você poderia estar construindo uma forca para se enforcar. E se você não tem controle, pode ter certeza que você está construindo uma forca. Porque por mais que você está conseguindo ganhar dinheiro enquanto você é pequeno, você pode até continuar para sempre nessa jornada. Só que você vai ficar correndo atrás do rabo sempre. É a corrida dos ratos. Você vendendo suas horas, porque se você ainda é sozinho e trabalha sozinho dando dinheiro e não pensa em se estruturar, tudo bem, cada um com o seu projeto de vida, mas essa não é o conceito certo do empreendedorismo, porque a ideia é que você realmente consiga fazer a sua empresa cada vez mais funcionar sem você e entrar numa parte mais estratégica de gestão. Porque senão, qual é a diferença de você para um funcionário? Nenhuma. A diferença é que você é um funcionário de luxo vendendo horas para conseguir sobreviver. E se amanhã ou depois você fica doente, você quer tirar umas férias, você não consegue porque você está sobrecarregado e escravo do seu próprio negócio, certo? Então, quando a gente começa a falar de conceitos de gestão, a gente está justamente trazendo para você lucidez, consciência, para você começar a dar esses passos em rumo ao empreendedorismo correto, que é sair da operação cada vez mais, permanecer, claro, gerenciando tudo isso, mas fazer a sua empresa funcionar sem necessariamente o teu braço lá, e sim com a tua mente, tá? E aí, quando você olha faturamento e acha que aquele dinheiro é seu, quando você olha faturamento e acha que você está estourando de vender e que você está prosperando, se você não olha para a gestão, o que muito empreendedor deixa de lado, saiba que é um processo de falência que já se iniciou e você vai descobrir daqui 1, 2 anos, que é o que normalmente acontece. Nenhuma empresa fale do nada. Ela fale e quando ela vai ver, ela já começou esse processo anos atrás por vários probleminhas, que foram crescendo, viraram uma bola de neve e, de repente, estouraram. E agora, já chegando na parte final, eu vou trazer para vocês alguns conceitos de coisas que é importante você olhar. Um deles é lucro sem liquidez. É o que a gente estava falando lá embaixo. Nesse exemplo que eu acabei de dar, você faturava 1 milhão e dava 150 mil de lucro. Só que esse lucro não tinha liquidez. O que é liquidez? É dinheiro no banco. Liquidez não está só no papel, não está só no DRE, também está no banco, está no caixa. E muitos empresários, eles olham o faturamento e falam, eu sei que faturamento não é lucro, vou ver o meu DRE. Olha o DRE e fala, tô dando dinheiro, vai para cima. Aí compra coisa, estrutura, faz investimento, mas ele deixou de olhar uma terceira parte. Não é só olhar faturamento, não é só olhar DRE, é olhar fluxo de caixa.
Você tem que entender se de fato o que você está lucrando no teu DRE, que se for um DRE correto, é de fato um lucro operacional, isso está se convertendo em caixa. Se esse dinheiro já entrou na sua conta, se a sua operação não está negativa, pagando na frente e recebendo depois. Porque senão, você olha um lucro e, envaidecido pelo lucro que o seu negócio está dando no DRE, acaba tomando decisões sem olhar o caixa. Esse foi um dos erros que eu tive lá no passado, que a nossa empresa dava lucro, e eu achava que a gente estava indo bem, os faturamentos e as vendas subiam, a empresa continuava mantendo a margem de lucro que a gente tinha, e eu falei, cara, achei a fórmula do dinheiro, tô bem, vamos estruturar. Eu lembro que a gente fez uma reforma bem grande aqui, analisando que a gente tinha recebíveis no mercado, mas a gente não conseguiu compatibilizar todos esses investimentos com esses recebíveis, e aí a gente acabou se enforcando em fluxo de caixa e tivemos um problema gigantesco aqui. Então isso é um dos pontos importantes para você analisar. Segundo ponto, margem de contribuição é o que sustenta de fato a sua empresa. Lembra lá que quando você vende, paga imposto, sobra receita líquida, aí paga o CMV, ou o CPV, ou o CPS, né, custo por serviço e tudo mais, e sobra lá a sua margem de contribuição, é isso que vai sustentar a sua empresa. Então, se você tem uma empresa de serviço, seja muito eficiente em termos de processos, porque quanto mais eficiente você for, menos vai ser o seu CPS, digamos assim. Quanto mais eficiente você for, menos vai ser o seu CPV, menos vai ser o seu CMV. E saiba, CPS, CPV, CMV, tudo isso são siglas que as pessoas inventam, tá? Eu chamo de CMV tudo, porque eu sou empreendedor, eu sou um cara que sempre estou focado na prática. Então, por mais que existam termos para cada um dos tipos e modelos de negócio, eu chamo tudo de CMV, que é o termo mais conhecido. O custo da mercadoria vendida. Ah, mas eu vendo serviço. Então, sua mercadoria é serviço, certo? Então, o seu CMV precisa estar super bem controlado, porque senão você perde um bom dinheiro por falha de eficiência na operação. Saiba que quando você vende R$1, esse R$1 não é R$1 no bolso. Se você dá 15% a cada R$1 que você vende, você está deixando 15 centavos no bolso e às vezes nem no seu bolso. Está no mercado porque seu fluxo de caixa está com problemas. Mas o que acontece quando você economiza R$1? Quando você economiza R$1, é R$1 de lucro. Diferente da venda, economizar é muito mais eficiente para o bolso do empresário do que vender. Muita gente fala, vende a todo custo e tudo mais. Concordo, vender é fundamental, é o pulmão do negócio. Mas você sempre precisa ter, o empresário sempre precisa ter uma vida austera, sempre olhar a sua empresa e falar o que dá para cortar de custo, porque a cada R$1 de economia é R$1 diretamente de lucro. Então, quando você consegue garantir uma boa margem de contribuição, seja contratando melhor, tendo mais eficiência na equipe, comprando melhor, eu trabalho com indústria e comércio, o meu setor de compras precisa ser muito eficiente, porque cada R$1 que eu economizo na hora da compra é R$1 a mais na venda. Às vezes eu faço uma venda até com a margem ruim, porque eu preciso vender e etc. E aí eu dou um pouco mais de desconto e baixo minha margem. Só que eu recupero isso aonde? Na compra. Então, muita empresa que não se liga nisso acaba comprando errado e está deixando muito dinheiro na mesa. E aí, quando olha para a empresa não dando lucro, acha que a solução é o quê? Vender mais. E por isso que faturamento é um ego. Porque se você está com problemas no meio do caminho, não dá lucro e acha que a solução é vender mais, ao vender mais, o que acontece? Você amplia o problema, porque você vai começar a aumentar o tamanho do buraco, porque o buraco não está na venda, o buraco está na gestão. E é agora que a gente entra no ponto 3, que é faturamento alto com margem baixa, é um processo de falência elegante. Por quê? Como eu falei, se você está faturando alto e você tem a margem muito baixa, qualquer problema que você tenha aqui te espreme a ponto de, como o faturamento é um trem em alta velocidade, qualquer coisa que você precisa fazer para arrumar alguma coisa, resolver um problema no trilho e tudo mais, você não tem essa possibilidade, porque o trem está lá pujante e vindo em cima de você. É o que acontece com grandes empresas que crescem demais, têm a margem espremida e passam por qualquer problema operacional que é normal acontecer. Então é sempre importante, se você tem a margem baixa, você sempre, por isso que indústria é um setor super complexo e varejo também, porque varejo tem uma operação extremamente complexa, que é o meio do caminho, para uma margem totalmente espremida por uma venda canibalizada. Um pagando mais barato, cobrando mais barato que o outro para conseguir o cliente, com uma operação extremamente complicada, gerenciamento de estoque e tudo mais, para uma margem baixa. Por isso que varejo
quebra a torta direita. E a mesma coisa acontece com a indústria. Indústria só dá dinheiro quando é bem gerenciada, porque ela gira muito volume, justamente por ser uma indústria para conseguir dar lucro, mas ela tem uma margem baixa naquele produto. Então ela precisa ter uma operação eficiente para dar lucro. Então se você fatura muito alto e está com um problema de margem ou um problema de gestão, você vai ter problemas. Então, por isso que se você já está nessa situação, para o que você está fazendo e começa imediatamente a olhar a gestão. Começa a implementar DRE e começa a colocar um setor de controladoria na sua empresa. Do contrário, você vai passar apuros. E por isso que você que ainda não está nesse patamar, não fica sonhando com faturamento. Faturamento não é lucro. Faturamento é ego, totalmente ego. Então é muito melhor você faturar 500 mil e dar 20% do que faturar 1 milhão e dar 5%. Você entende? Sendo que o seu risco com 1 milhão é muito maior. Então, antes de chegar nesse ponto, já coloca a mão na consciência e entende que se você não estiver dando uma margem boa e não tiver uma operação eficiente, faturar mais vai ser o seu pior pesadelo. Outra coisa importante a gente trocar uma ideia aqui é sobre capital de giro. Capital de giro não é lucro e se você não tiver ele, você pode morrer. O que é o capital de giro, basicamente? E depois a gente vai ter aulas também falando sobre capital de giro. Mas capital de giro é basicamente o seguinte: eu vendi hoje, venda. No dia 1, depois de um certo período, eu vou comprar. No dia 5, eu compro o que eu preciso para entregar essa venda, certo? No dia 8, eu entrego o que eu vendi, certo? Só que essa venda que foi feita, o cara vai pagar para mim em 30 e 60. Perfeito? E essa compra que eu fiz, eu vou pagar em 30. Como eu comprei um pouco à frente, esses 30 tá dando aqui no dia 35. Certo? Resumindo, gente. Se você não tiver capital de giro numa operação como essa, você está em apuros. Você pode estar dando lucro, só que esse lucro vai ser diluído em juros, antecipação, e é aí que muito empresário se engana. Está pagando juros em parcelamento, seja na maquininha e tudo mais, está antecipando os seus custos, mas não está avaliando que o problema que está comendo todo o seu lucro está sendo nisso aqui. Isso é muito importante que a gente avalie, tá? Por quê? Porque você está vendendo aqui e vai receber, vamos dar um exemplo, tá? Você vendeu R$1.000 aqui. Vendeu R$1.000 aqui, você vai receber então 500 em 30 e 500 em 60. Só que quando você compra isso aqui por R$600, você está pagando 600 aqui no dia 35. O teu lucro só está aqui e aqui, por mais que você já tenha recebido, você está bancando R$100. Isso é um exemplo muito simples que eu estou dando, que é estou faturando, estou vendendo só em 30 e 60 e estou comprando em 30. Muitas vezes você compra em menos de 30 e vende em muito mais que 2. No varejo isso é normal, vender em 2, 3, 4, 5, 6, 10. Agora, Felipe, não tem problema, eu vendo em 10, mas eu recebo antecipado. Ok, tudo bem, mas aonde que tem aqui, ó, os juros da antecipação? Isso está na sua margem de preço? Isso está na sua precificação? Na grande maioria dos negócios pequenos, não está. E aí, justamente por faltar essa conta no teu controle, essa continha que fica faltando é justamente todo o lucro que você deveria dar, não está dando e está jogando para baixo do tapete esse problema, até que conforme você cresce, já que você está vendendo barato, automaticamente você quebra. Mas Felipe, como que eu estou vendendo barato se eu já sou mais caro do mercado? Tem gente vendendo muito mais que eu. E a solução muitas vezes não está na venda, está na compra. A solução está no volume, a solução está em outras situações, às vezes operacionais, que você não está olhando, certo? Então, fluxo de caixa, capital de giro é extremamente importante, porque se você tem uma operação negativa, não tem problema, desde que essa operação negativa tenha dinheiro para suprir essa operação negativa até que o seu ciclo operacional se conclua e o dinheiro comece a entrar. E aí
seu capital de giro existe para justamente cumprir esse papel, segurar as pontas até que o dinheiro entre e você começa a ciclar a sua operação sem precisar de mais dinheiro, porque aquele dinheiro de fato de giro é o suficiente para fazer a sua operação rodar, te dando esse lucro. E agora a gente entra no ponto final, que eu já antecipei muito, dei muito spoiler nessa aula toda, que é sobre parcelamento. Pessoal, toma muito cuidado com parcelamento e precificação, porque isso é extremamente importante. Se você vai parcelar, o que é uma coisa muito importante, aqui na nossa empresa a gente parcela, né? A gente trabalha com construção, né? Com obras civis e tudo mais, e a gente parcela obras, valores de centenas de milhares de reais no cartão de crédito até em 12 vezes. Então, cara, é um pagamento alto em cartão. E esse valor, automaticamente aqui para a minha empresa, como é um valor muito alto de obra, para eu não pôr esse dinheiro na frente, eu já antecipo. A própria maquininha, já quando cai um dinheiro lá parcelado, já antecipa esse valor em D+1 para mim. Em um dia, esse valor cai integral. Só que ele desconta lá uma parcela, né, um valor. Então, por exemplo, eu acredito que se a gente parcelar em 9 vezes, a gente recebe lá 7,5 de desconto na cabeça. Então, se eu vendo 100 mil reais, cai 100 mil menos 7,5 lá para mim, beleza? Ok. Então, aonde que está esse 7,5? Esse 7,5 está onde? Esse custo, esses 7.500 reais de uma venda de 100 mil reais, está onde dentro do meu controle? Isso está de fato no meu custo? Então, cara, se está no teu custo, se você está absorvendo 7,5, é muito dinheiro. Porque você vê que quando eu falo de negócios aqui, alguns negócios dão 5, 10, 15, alguns ótimos negócios dão 20, negócios de serviço às vezes dão 30 e tudo mais, mas o produto é de fato a execução do serviço. Então, quando você fala de 7,5% dentro de uma margem que o empreendedor sobra, que normalmente só o empreendedor que é menor, 7,5% é muito dinheiro. Então, se você absorve isso lá, pode ter certeza que você está tendo apuros, está passando por apuros lá embaixo, mesmo que você ainda não tenha percebido. Então, esse 7,5% tem que estar onde? Na precificação. A minha venda, existe lá 7,5% de desconto à vista, no Cacau, no Pix. Por quê? O que eu estou dizendo? Ó, você está pagando 100 mil, mas o valor é mais barato, é 92.500. Caso você queira pagar 100 mil em 9 parcelas, você pode pagar. Mas caso você queira me pagar no Pix, você tem esse desconto de 7,5%. Isso mostra que, no final das contas, os negócios sérios e profissionais, eles não pagam taxa, eles repassam taxa. E aí, muitas vezes, você parcelando compras, que esse é um dos grandes problemas do mundo hoje empreendedor, você parcela a compra, recebe parcelado, antecipa os custos e paga seus custos fixos, funcionário e tudo mais mês a mês, você vai ter perrengue, você vai ter problema. Então você precisa ou parcelar antecipando para trazer a valor presente, incluindo essa taxa no seu cliente, que ele então paga, e aí show de bola, ou se não, você precisa tomar cuidado com esse fluxo, porque não há capital de giro, não há fluxo de caixa que aguente um parcelamento nessa proporção, sendo que as suas compras não estão sendo feitas dessa forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero 3 diquinhas, só bullet points aqui. Controle muito bem o seu fluxo de caixa. Tenha urgentemente um DRE. E claro, que é uma coisa que é obrigatória, separe muito bem a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Se você não faz isso na sua empresa, é urgente e é para ontem. Porque saiba, se você mistura as coisas, você está colocando e comprometendo o seu grande sonho, a sua grande empresa, tudo isso que você faz, trabalha e se mata, você está colocando em risco, porque parece que é besteira. Por que tanta gente fala sobre isso? Porque mancha demais e atrapalha demais o negócio. Não subestime essa informação. Lá na frente, se tudo que você está fazendo der certo, isso vai te atrapalhar num nível que você vai se arrepender de não ter mudado agora. Divida pessoa física e pessoa jurídica imediatamente. Olhe seu fluxo de caixa e faça um DRE. Pô, Felipe, onde eu vou atrás dessas informações? Fica tranquilo que nas próximas aulas aqui no canal da SMB, a gente vai ter exatamente esses 2 conteúdos. Como controlar um fluxo de caixa e como montar uma DRE. Nos vemos lá. Eu sou Felipe Cassola da Lei do CNPJ. Até a próxima.